Bom dia, crianças! Mais uma semana que se inicia. Nossa aula de hoje. Então, anotem no caderno a data, né? 29/6/2020. Pulem linha. E nós iniciamos a semana com aula de língua portuguesa. E o título dela é o seguinte: Leitura, narrativas do folclore. Então, a palavra folclore não coube aqui na linha, então eu continuei na linha de baixo. Vocês já sabem que se tiver espaço, continuem na frente. E qual vai ser a narrativa que eu vou ler? O papagaio, a raposa e a onça, tá? Então, primeiramente, anotem isso no caderno de vocês. E depois de anotado, podem já deixar de lado, tá bem? Para ouvir a leitura que a Pro vai fazer hoje. A leitura é deste livro aqui, ó, lá, acervo da nossa escola. O autor é Hernani Só. Vejam que o nome dele, o sobrenome dele tem 2 S no início. E isso só pode acontecer mesmo com o nome de pessoas, né? Palavras comuns, isso não pode acontecer, ter 2 S no início. Então, o Hernani Só, ele escreveu qual livro, né? Aqui, Amigos da Onça. Esse é o título do livro que a Pro vai ler para vocês. Só que neste livro aqui tem e as ilustrações da Marilda Castanha. E bem aqui, ó, no subtítulo, em preto, ó, negrito, tá, ó, narrativas do folclore, tá? Lembram-se o que é narrativas? Quando a gente narra, a gente conta alguma coisa que aconteceu. Então, eu vou ler para vocês uma história, né? Que é um acontecimento, é o narrar um acontecimento. Só que neste livro aqui, Amigos da Onça, tem várias narrativas, tem várias histórias. Então, vai ter o quê? Quem se lembra daquela parte que tem nos livros quando tem muitas histórias? Quem falou sumário acertou. Olha lá, ó, sumário. O livro ele tá um pouco judiado, né? Porque pegou umidade, então ele ficou um pouco judiadinho. Mas enfim, estão vendo aí o sumário? E a história que eu vou ler hoje para vocês tem o seguinte título. Como a Pro já leu, né? O papagaio, a raposa e a onça, que está lá na página 15, certo? Então, narrativas do folclore. Então, o que vem a ser folclore? Vocês se lembram o que é folclore? Folclore são as tradições, os costumes de um determinado povo que vai se criando no decorrer do tempo. Então, são coisas, né, da própria cultura, próprias da cultura de um povo, costumes, tradições e assim vai. E o folclore, ele está em várias partes, né, da vida de um povo, na comida, na dança, nas brincadeiras, histórias, enfim, em todas as partes da vida de um povo tem folclore. Então, nosso folclore, o brasileiro, é diferente do folclore norte-americano, porque são povos diferentes, com costumes, tradições diferentes, tá bem? Então, cada povo tem o seu folclore. E essa história que eu vou ler para vocês é do nosso folclore. É uma história popular. Alguém do povo que escreveu, não se sabe quem, mas que foi passando de uma pessoa para outra e até hoje nós sabemos. E o Hernani Só, ele recolheu essas narrativas e colocou-as, né, em um livro, que é esse que eu vou ler para vocês, Amigos da Onça, tá? E uma coisa curiosa que vocês já devem saber é que a onça, nessas histórias populares, né? Nos contos populares, a onça,
ela tem uma característica de ser assim, ela quer sempre se dar bem, a onça. Ela sempre quer estar à frente, ela quer ser sagaz, ela quer ser inteligente. Mas nem sempre isso acontece, tá? Então é uma característica que a gente tem que saber já de antemão para a gente poder ficar mais por dentro da história, entender mais o sentido da história. Então, vocês já viram que tem onça na nossa história, né? O papagaio, a raposa e a onça. E eu acredito que vocês vão gostar bastante dessa história. Então, a professora não vai somente ler para vocês ouvirem. Eu vou ler, vocês vão ouvir, vão acompanhar a leitura e determinados pontos da história eu vou parar. Nessas pausas, o que é que vocês devem fazer? Vocês vão prestar atenção em todos os detalhes que eu vou estar contando. Quando eu parar, vocês vão ter que tentar adivinhar o que é que vai acontecer em seguida. Mas como que a gente vai adivinhar, se a gente não conhece a história? Durante a leitura, vocês vão percebendo que tem pistas ali para a gente tentar adivinhar o que vai acontecer depois. Isso é inferir, é você tentar adivinhar o que vai acontecer depois pelas pistas, por aquilo que já aconteceu antes, certo? Então, eu vou fazer 2 pausas na história. Então, vocês têm que estar bem atentos e vamos ver quem é que consegue acertar ou chegar bem perto daquilo que realmente vai acontecer, tá bom? Então, olha, já estou na página da história e ela começa assim. Vou deixar aqui. O importante é que se vocês não enxergarem, não tem problema, mas o importante é ouvir com atenção. O papagaio, a raposa e a onça. Esta é uma história do tempo em que os bichos falavam, escreviam e liam. Foi assim. Havia um papagaio muito sabido que foi viver na casa de um homem na cidade. O homem ensinou o papagaio a ler, a escrever e a fazer contas. O danado do papagaio aprendeu tão bem que não queria outra vida. Passava o dia lendo histórias para as crianças e conversando com o homem sobre o que liam nos jornais. Um dia, bateu a saudade dos parentes e amigos. Voltou para a mata. Quando contou para a bicharada que sabia ler, escrever e fazer contas, ninguém acreditou. Muito menos a onça, que disse: Esse papagaio voltou da cidade pior que o macaco. Nunca vi ninguém mais enxerido. Ah lá, dona onça, já com uma pontinha de inveja, não é? Vamos lá. Mas o papagaio insistiu. Hoje de noite eu vou ler um livro para vocês. E para que servem os livros, compadre? A onça rosnou. Ora, contam histórias, ensinam coisas. Ensinam a tapear o macaco? Olha a preocupação da onça. Não, comadre onça, isso os livros não ensinam. Então não prestam, a onça disse indo embora. Mas os bichos gostaram da ideia e de noite, numa clareira, fizeram um bom fogo e sentaram em roda. Então aqui tem uma palavrinha, ó, clareira. Vocês sabem que é a clareira na mata? É aquele lugar vazio que ao redor tem as árvores, tem a mata, mas ali no meio é tudo limpinho, só terra. Tá bem? Então isso é uma clareira, que às vezes tem no meio da mata, né? O
papagaio pegou um livro e leu do começo ao fim, só dando umas paradas para beber uns golinhos de água e de uma tigela para refrescar a garganta. Assim mesmo ficou rouco. Então ele leu muito, não é? O livro falava de princesa, príncipe e dragão. Como os bichos gostaram, pediram ao papagaio que lesse histórias toda noite, em volta da fogueira. Tudo correu bem por um mês. Aí deu briga. Nossa, a bicharada entrou em polvorosa. O grilo só queria histórias de gigantes. O urubu, histórias de terror. O pavão, histórias de pavão. Então, começou a dar conflito. Vamos ver como segue. O papagaio deu um berro. Eu não leio mais nada. Ou vocês param esta briga, ou eu vou embora. Os bichos pararam. Mas 5 minutos depois, a briga recomeçou. Então, o papagaio teve uma ideia. Olha que interessante. Prestaram bem atenção no que aconteceu até agora na história? Surgiu lá uma briga porque cada bicho queria a sua própria história, né? A sua história de preferência. Mas não tinha como o papagaio fazer. E saiu a baita confusão. Ele deu um grito e pediu para todo mundo parar, porque senão ele iria embora. Mas aí de repente ele teve uma ideia. Agora eu paro aqui e pergunto para vocês. Qual ideia vocês acham que o papagaio teve para conter essa bicharada, para parar com a confusão? Então, vou dar umas opções aqui para vocês, tá bom? Então, ó, as opções são as seguintes. Isso aqui, crianças, eu gostaria que vocês anotassem no caderno, tá bom? Então, o que será que vai acontecer depois? Qual vai ser a ideia do papagaio? Será que ele vai ensinar os bichos a ler? Não sei. Será que ele vai marcar um dia para cada história? Aí não vai ter mais briga? Ou vocês acham que ele vai fugir da floresta? Então, o que é mais provável acontecer agora na história? O mais provável é ele ensinar os bichos a ler, ele marcar um dia para cada história, ou vocês acham que o mais provável é fugir da floresta? Então, vocês já sabem tudo o que veio acontecendo. Que ele foi para a cidade, ele aprendeu a ler, escrever, fazer contas, chegou na mata, na floresta, passou isso para os bichos adoraram, mas saiu a confusão. Então, agora na sequência, o que vocês acham que vai acontecer? Aí vocês podem marcar um xizinho na opção que vocês acham que pode acontecer. E no próximo vídeo a gente vê o que realmente aconteceu.